Oi, pessoal. Eu venho explicando para vocês, né, já nas 2 semanas passadas, expliquei o Google Documentos e expliquei o Google Planilhas e hoje eu vou explicar o Google Apresentações. E aí nas próximas aulas a gente vai para as TICs que a gente fala, né, voltada ao ensino da matemática mesmo, tá bom? Então, por caso alguém ainda não conseguisse mexer, né, nas ferramentas tanto de edição de texto, edição de planilhas e apresentações, que é o de hoje. Para vocês trabalharem com ele também, caso vocês ainda estejam em dúvidas, eu estou utilizando essas ferramentas porque elas são online, é por isso, tá? Eu poderia utilizar o Word, o Excel e o PowerPoint? Poderia. Só que alguns computadores têm versões diferentes. Tem alguns que têm instalado, tem alguns que não têm instalado. É por isso que eu estou partindo para explicar das ferramentas do Google. É mais nesse sentido, tá bom? Então a gente vai abrir aqui o Apresentações. Ele é bem simples de ser utilizado. Olha, aqui vem alguns modelos pré-definidos. Aqui são as matérias que eu já trabalhei com algumas turmas, tá? Os meus recentes estão aqui. Aqui é para a gente iniciar uma apresentação em branco, então a gente vai utilizar essa opção. O layout dele é bem mais simples do que o do PowerPoint em si. Aqui nós temos a opção de temas, para vocês montarem o slide. Se ele não estiver aparecendo, é só você clicar aqui e você consegue ter acesso. Eu vi que alguns alunos utilizaram alguns recursos da Microsoft, né, o online. Dá para vocês utilizarem também, só que esse aqui, eu acredito que boa parte da turma toda tem a Gmail, tá? Por isso que eu estou utilizando também o Google Apresentações. Então, vocês podem escolher um tema aqui, tá certo? Por exemplo, eu vou escolher esse. Eu vou explicar ele como funciona todo, tá? E depois a gente vai aplicar ele na matemática em si. Para nós montarmos uma apresentação aqui é bem simples. Então, eu vou colocar aqui aula de matemática, só um exemplo. Aí, vou colocar aqui meu nome, André. Para vocês inserirem slide nele, vocês podem vir aqui em inserir. E você vem aqui embaixo, novo slide. Ou você pode apertar Ctrl M e para inserir um novo slide. Ou se você apertar Enter, que eu sei que tem alguns que fazem isso também, ele coloca novo slide, tá bom? Para desfazer é Ctrl Z ou desfazer nessa setinha aqui. Aqui eu vou escrever só imagem, a gente vai inserir uma imagem. Para inserir uma imagem aqui nele, você pode vir aqui, inserir imagem, ou inserir aqui em cima, imagem. E fazer upload do computador, eu vou fazer. Mas vocês podem pesquisar na internet, ele vai redirecionar vocês. Então, a gente vai inserir a imagem, eu vou pegar aqui do meu computador mesmo, pegar essas imagens. Para vocês trabalharem a imagem, eu vou fechar aqui o tema, para vocês estilizarem ela, a gente tem aqui ó, opções de formatação, a gente pode cortar a imagem, vocês que são da matemática mesmo, a gente utiliza muito isso, né? Ó, tipo, tem essas bordas pretas, eu quero cortar. Então, vocês podem fazer aqui nessa opção. Vocês podem diminuir o tamanho, vocês podem ir cortando a imagem do tamanho que vocês quiserem deixar, e aí ela vai ficar para aumentar e diminuir, normal, de praxe. Aqui vocês podem redefinir, né, a imagem para voltar ao original. Vocês podem, caso você não queira essa imagem, vocês podem escolher outra. Aqui nós temos opções de formatação, que é referente ao tamanho da imagem, girar a imagem se vocês precisarem, posicionar a imagem com texto, essas coisas vocês podem escolher. Nós temos a opção de novas cores,
Aí se você quiser estilizar, tipo, eu queria deixar ela com tom amarelado ou com tom escuro, aí fica a critério de vocês, tá? E na opção novas cores, vocês também podem ajustar, tipo, deixar a imagem transparente, tipo, se eu escrevesse aqui gatinho, né? Então, se eu deixasse a imagem meio transparente, ó, tá vendo? Mesmo se eu colocar a imagem em cima, agora, ó, tampou o texto, mas se você deixasse com transparência, você pode redefinir para voltar ao original também, fica a critério. Vocês também podem inserir sombra, vou colocar a imagem mais aqui no canto para vocês visualizarem. Ó, a sombra, vocês podem definir uma cor para ela, vocês podem aumentar, ó, eu coloquei uma sombra amarela, tá ali. O ângulo também dessa imagem, vocês também, ou da sombra, vocês também podem trabalhar a transparência dessa sombra. E também vocês podem trabalhar, além da sombra, deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui, só para vocês verem, ó. A gente também pode trabalhar o reflexo da imagem, ó. Pode aumentar o tamanho do reflexo, essas coisas, tá vendo? É bem legal. Então, na imagem a gente pode inserir todas essas coisas aqui de opções de formatação. E também vocês podem animar, tá? Mas esse aqui eu vou deixar pro último momento. Então, a gente tem a imagem. Eu sei que com matemática a gente trabalha bastante com imagens, essas coisas. Então, vocês podem trabalhar a formatação dela do jeito que vocês quiserem. A gente vai inserir mais um slide. A gente vai inserir um gráfico aqui, só para conhecer mesmo como trabalhar com gráfico. Então, para vocês inserirem um gráfico, é só vir aqui em inserir gráfico. A gente tem essas opções aqui, não são muitas, né? Eu vou escolher o gráfico de pizza. Para o gráfico em si, ele aparece dessa forma. Para vocês conseguirem editar ele, você vem aqui nessa opção e tem aqui abrir documento original. Aí aqui ele vai abrir o Google Planilhas. Aí a gente vai poder inserir as informações, esperar carregar, as informações do gráfico. O nosso gráfico ele é dividido nessas partes, tá? Então eu vou só escrever aqui, só para alterar, é só clicar em cima, time 1, time 2, por exemplo, time 3, só para vocês conhecerem, né? Time 4. Aí, aqui a gente escreve o título, né? Eu vou colocar jogos. E aqui só a pontuação. Tipo, 100. Então, se quem for 100 aqui, ó, aumentou. É 30, é 10, é 90. Mas eu preciso adicionar mais uma parte. Então, para você adicionar mais uma parte, é só escrever aqui, ó, time 5. Time 5 tem 80. Então, ele automaticamente vai criar uma nova parte aqui para vocês. É muito simples, aí é só fechar. Aí você vem aqui e atualiza. Se você precisar editar novamente, você clica aqui e vem abrir documento original. Da mesma forma da imagem, vocês também aqui têm opções de formatação. Aí vocês têm o tamanho, a posição, onde vocês querem posicionar, as cores desse gráfico, que se vocês desejarem atualizar, vocês têm os ajustes de transparência também, vocês podem inserir sombra, se acharem necessário, vocês podem colocar também reflexo. Mas no caso aqui a gente não vai alterar essas informações, eu só vou deixar o gráfico aqui. Aqui, ó, eu sei que alguns se incomodam de deixar a opção aqui de digitar o texto, né? Se vocês quiserem excluir, é só clicar na borda e apagar. Clica na bordinha, deixa eu apertar aqui, ó. Você vem com o mouse, clica na borda e você aperta a tecla Delete, que ele exclui aquela parte de inserção de conteúdo. Ok? Aí a gente vai para mais um slide, eu vou colocar como atalho, que é Ctrl M.
a gente vai inserir uma tabela. Então, vou escrever o nome aqui, tabela. Para a gente inserir tabela, inserir tabela. Então, inserir tabela. Então, vou só colocar aqui, só para vocês, uma tabelinha 3x3. Vocês podem escrever o conteúdo que vocês desejarem aqui. Para vocês editarem o texto, é simples, é só vocês irem escrevendo. Se vocês quiserem alterar a borda, essas coisas, também vocês podem aumentá-la aqui, ó. Tá vendo? Ah, eu quero alterar a cor. Então, vocês podem alterar por aqui também. Seleciona, clica dentro, clica, segura e arrasta, né? Vocês podem também trocar a cor da borda, já tiver selecionado. Ficou laranja com uma maravilha, né? Deixa eu trocar a cor aqui, ó. Pronto. Vocês também podem modificar a linha da borda. E além disso, a gente tem aqui os alinhamentos e vocês têm também as opções de formatação que eu já tinha mostrado para vocês, que também dá para aplicar as tabelas em si. Então, a gente vai inserir mais um gráfico, mais um slide, e nesse slide a gente vai escolher o layout em branco, que até agora eu fui seguindo um tipo de layout somente. Caso vocês precisem de um layout que não é só título e conteúdo, precise de um outro tipo de layout, vocês podem escolher ele aqui. Se ele não estiver aparecendo, ó, tá vendo que sumiu? Você clica na parte cinza aqui, vai aparecer a opção layout. Eu quero esse em branco. Aí pronto. Vocês da matemática, a gente tem equações, caso vocês queiram ensinar. Então, aqui, ó, nessa opção de formas, a gente tem algumas formas que vocês podem utilizar para montar a aula de vocês, para ficar interessante. Então, a gente vai colocar aqui, eu vou só colocar um texto explicativo. Escolhe uma aqui, ó, só para vocês compreenderem a lógica dele. Para vocês escreverem, você pode clicar 2 vezes em cima aqui da forma básica e dá para vocês digitarem o texto que vocês quiserem. Olá, como vai, por exemplo. Então, aqui no texto, vocês podem aumentar o tamanho da fonte que vocês desejarem. Vocês podem trocar a cor do balão aqui, tá bom? Alterar a fonte, o alinhamento, se for preciso, essas coisas. Então, eu só vou colocar mais uma forma aqui para vocês, né, para vocês acompanharem, pronto. Se vocês olharem, tem tipo um losango, né, amarelo. Então, vocês podem alterar a forma do jeito que vocês quiserem, tá? Ele habilita essa opção. Então, para a gente finalizar aqui, vou inserir mais um slide e vamos vir aqui em inserir. Além disso, vocês podem colocar caixa de texto, se for preciso. Vocês podem inserir áudio, vocês podem inserir vídeo também, tá? Esse vídeo vocês podem pesquisar no YouTube para inserir. Vocês também podem copiar e colar o URL, ou caso vocês tenham esse vídeo no seu Drive, tá certo? Além disso, a gente tem a opção de formas, que eu já mostrei, tabela, gráfico, diagrama, Word Art, quem é da minha época aí, eu lembro que eu fazia capa de trabalho bastante com Word Art na época. Então, o Word Art aqui é bem simples. Vou colocar aqui só o fim, pronto, escrevi. Tá aqui o Word Art. Vocês podem alterar a cor dele, vocês podem alterar a formatação dele também. Então, é algo, vou só deixar ele aqui mesmo. Eu vou só trocar a cor dele. Pronto. Vou aumentar aqui um pouco. Enfim. Então, a parte aqui que eu queria mostrar para vocês do inserir é isso. O áudio, se vocês precisarem, vocês também podem pegar ele do Drive de vocês, de algo que foi compartilhado,
bom? Ou pesquisar, se for preciso. Então, para vocês visualizarem uma apresentação, a gente tem, se vocês forem fazer isso aqui no Google Apresentações, tem a opção aqui Apresentar. Esse apresentar é ou a tecla Ctrl ou F5. O PowerPoint normal é F5. Aqui no apresentar, vocês também, se clicar na setinha, vocês têm a opção de utilizar Ctrl Shift F5, que ele vai iniciar do início da apresentação. Se eu fosse apresentar agora, ele iria começar do meu último slide. Para sair, é só puxar o mouse aqui que sai. Se você utilizar o Ctrl Shift F5, ele vai iniciar lá do comecinho. O estilo aqui de passagem de um slide para o outro é normal, pode ser com clique do mouse, pode ser com a setinha. Tá? Para parar a apresentação, você pode apertar ESC ou fechar aqui no xizinho. Aqui eu vou só mostrar algumas coisas só de estilização, de transição, tá? Então, quando você monta a sua apresentação, vocês aí da matemática, que eu creio que já fizeram bastante apresentação, vocês têm a opção aqui, ó, de transição. Cliquei aqui, transição. O que é a transição? É um efeito que a gente coloca de um slide para o outro, né, na passagem. Então, vocês podem escolher um tipo de transição. Aqui não temos muitas opções, tipo, eu quero cubo. Então, aí você pode utilizar essa opção e você pode aplicar a todos os slides. Ó, tá vendo? Essa é a opção do cubo. Se você quiser outras, vocês podem utilizar. Se você utilizar o PowerPoint em si, tome cuidado com os efeitos, porque dependendo do lugar que você for apresentar, nem todo efeito pode, nem toda transição pode ser utilizada. As que nós temos aqui são bem simples, então não é problema. Mas sempre que você escolher uma, aplica a todos. Não deixe cada slide com uma transição diferente, que isso aí não é muito viável, tá? A outra opção que eu quero mostrar para vocês é aqui na imagem, que é a opção de animar, que é a animação em si. Para vocês animarem um objeto ou animarem um texto, então, por exemplo, eu quero colocar aqui, aula de matemática. Então, se eu clicar aqui nessas 3 pontinhos, o animar está aqui escondido. E vocês também podem colocar um efeito. Aqui nós temos a transição, né? Mas aqui, ó, a animação dos objetos. Você pode colocar para ele surgir, para ele entrar com zoom, ou mediante clique, ou depois do anterior, ou com o anterior, essas coisas. Deixa eu só apresentar aqui para vocês, ó. Cliquei e aparece. Esse é a animação no objeto. Então, se eu colocar aqui no gatinho, ó, se eu clico aqui, surgiu. Então, eu posso escolher, vou colocar aqui, ele sair para a direita. Então, se eu for reproduzir, aí vem ele ali. Saiu, tá? Então, animação também. Vocês já, não sei se vocês já assistiram alguma apresentação interativa. Para vocês montarem isso, dá trabalho, mas ele deixa a apresentação de vocês mais rica. E caso vocês concluam uma apresentação, essas coisas, e quiser divulgar o material de vocês em PDF, e por aí vai, né? Você pode vir aqui em arquivo, você pode compartilhar com as pessoas, ou por aqui, né? Que vocês já estão cansados de fazer isso nas minhas aulas. Vocês podem fazer download, aí vocês podem escolher no PowerPoint, se é no BR Office, usar os arquivos de extensão livre, né? Open source, que a gente fala. Se vocês precisarem imprimir, aí é só clicar aqui em imprimir, ele vai gerar o arquivo para vocês. Aí no imprimir, olha, ele imprime um slide por folha, mesmo se você escolher a opção para salvar em PDF. Se vocês quiserem tudo personalizado, olha, eu quero que ele imprima 6 slides em uma página. Então, olha, em uma página ele pode jogar
todos os slides, se você quiser com 4, essas coisas, vocês podem definir e salvar. Então, é bem sossegado, se você tiver uma impressora instalada, você escolhe a impressora e pode imprimir, ou se não, se você salva em PDF, tá bom? Então, lembrando, vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem, segue a mesma lógica de todos os conteúdos, de todas as ferramentas hoje em dia, né, de sempre de ter edição, a edição compartilhada. Aí, até uma próxima aula.